Meu nome é Roberto Patrus, eu sou reitor da Escola Existencial Otávio de Oliveira Brasil, sou presidente do CEPAF e diretor técnico da Fundação Souza Brasil. São as três instituições que são nomes diferentes para trabalhos diferentes, mas com as mesmas pessoas. Então é muito cacique para pouco índio, né? O tema que nós vamos trabalhar hoje é Felicidade e Caráter. É uma palestra institucional que a gente fazia semestralmente já há algum tempo. Aí desde a pandemia a gente relaxou um pouco nessa periodicidade e agora estamos voltando com força total. E já convido vocês para a aula magna de abertura dos trabalhos do segundo semestre, que será na primeira terça-feira de agosto. E todos vocês serão também comunicados. É uma alegria estar aqui, tanto presencialmente com vocês ao vivo, quanto as pessoas que estão assistindo a transmissão em casa, ou no trabalho, ou no carro. E vamos ao que interessa. Então já falei um pouco dessas três instituições. O CEPAF é o braço clínico, somos uma congregação de profissionais médicos e psicoterapeutas que trabalham com psicoterapia, individual ou em grupo. A gente trabalha com a técnica psicoterapêutica analítico-fenomenológico existencial, que é de autoria da Maria Auxiliadora de Souza Brasil. E como a gente está ficando velho, e a Auxiliadora já estava ficando velha, a gente falou, e quando ela morrer? Ela morreu tem mais ou menos 2 anos, e os direitos autorais da obra. Aí nós criamos a fundação para que a fundação recebesse os direitos autorais da obra, ela doou para a fundação, e aí a gente tem então lá a oportunidade de ter um braço mais de divulgação do trabalho, né, para que outros profissionais possam se valer dessa contribuição que eu vou apresentar em breve linhas para vocês hoje. Então vamos lá. A tese que eu vou demonstrar para vocês é que a construção do caráter é o caminho para o ser humano ser feliz. Humildemente a gente fala que é um caminho, mas eu até hoje não fui apresentado a outro, embora possam existir outras maneiras da pessoa ser feliz. Mas eu pretendo explicar por que o caráter, de fato, é um caminho ao alcance das pessoas que queiram se educar, para que a gente possa viver e curtir a vida com leveza, com tranquilidade, com satisfação de estar vivo. Eu costumo dizer, e a minha experiência mostra isso, eu tive a sorte de ser apresentado a um trabalho que forma o caráter muito novo, eu tinha 21, 22 anos. E isso me permitiu sofrer muito pouco na vida. Quer dizer, eu não me lembro assim de ter sofrimento. E a pessoa que nos procura no consultório é uma pessoa que vem em sofrimento. E o objetivo é não sofrer. E a razão do sofrimento é a ignorância. E é isso que nós vamos trabalhar um pouco aqui hoje. E nasci. Até olhei lá o site e casei. O e casei não tem um H. É mais como o i de internet e tudo. E casei. E aí o nosso negócio é assim, e nasci. E aí? A gente nasceu, está no mundo, e o mundo não nos favorece necessariamente. Se favorece, é graças à educação. É graças à família que nos acolheu, é graças à escola que nos acolheu. Aliás, temos aqui uma diretora de escola, como é que chama a sua escola? Fala alto aí para todo mundo. Hein? Chez l'Enfant, né? Uma escola infantil, né, para crianças. Então, olha que interessante, se nós não somos acolhidos ou no seio de uma família ou no seio de uma escola, a gente está perdido, porque a gente nasce completamente dependente e incapaz. E aí? A gente tem que aprender a sobreviver, aprender a conviver e aprender a viver bem. Essa é a nossa meta na vida. Só que a gente nasce completamente ignorante. A gente não sabe como providenciar nossas comidas, nossas bebidas, nossa higiene,
nosso banho, não sabemos de nada. Educar é fazer uma pessoa saber cuidar de si, começando por cuidar do seu corpo. A gente não sabe conviver. Aliás, é raro a gente ver pessoas que sabem conviver, porque a falta de educação prevalece, né? Basta a gente ver novela que a gente vê como que as pessoas não conversam, elas brigam. Basta a gente ver filmes para a gente ver como que são, como é que é o ambiente de família. E uma vez eu estava assistindo uma novela que a Ana Paula Arósio não parava de chorar. Quem fazia par com ela era aquele bonitão, como é que ele chama, Thaís? O Tiago Lacerda. Aí teve uma época que eles fizeram as pazes e os diálogos ficaram leves. Aí minha sogra falou assim, a novela tá chata, né? Eu falei assim, não, eu tô adorando. Eu falei assim, fica chata quando não tem o drama, né? Então precisa do drama ali. E as pessoas não sabem mesmo ficar num ambiente se não tiver drama, né? Então conviver também é uma coisa que a gente tem que aprender. E viver bem, sentir alegria de viver, é algo que só tem quem cuida do corpo e cuida dos seus relacionamentos, que é uma dimensão de espiritualidade que dá um colorido diferente para o mistério que é viver. Então, para sobreviver, eu preciso satisfazer o meu corpo. Hoje nós estamos numa semana de conclusão dos trabalhos de grupo e uma das pessoas lá do grupo, que por acaso está aqui presente, ela custou para entender, ou talvez não tenha entendido porque é muito jovem, que para a gente satisfazer o corpo, a gente deve não ter desejos. Parece budista falar isso, né? Quer dizer, se você não deseja, você está bem. O desejo é a fonte da nossa carência. A gente fica incomodado com o desejo. Né? Então, o desejo do corpo, ele é natural. Como diz a Clarice Lispector, ele nasce em mim fácil como capim. Tem um livro da Clarice Lispector que ela se descreveu como uma pessoa que estava sentada como um tripé. Ela falou assim, eu sou um tripé, eu sou estável, eu não caio, mas eu descobri que o tripé me impede de andar. E resolvi tirar minha terceira perna. Então corro o risco de cair. Aí ela fala, mas essa terceira perna nasce em mim fácil como capim na terra. Você tira e logo, logo tem ali um germezinho de uma praga de um capim nascendo. Ou seja, não tem jeito de eu não ter desejo, porque eu sou um corpo. Então eu me alimentei antes de vir para cá, daqui a algumas horas eu vou ter fome. Eu durmo, sacio a minha necessidade de sono e depois de um dia de vigília, eu sinto vontade de dormir. Eu mato a minha sede, depois eu tenho sede novamente. Ou seja, nós somos corpo. E por ser corpo, é impossível, então, não ter desejos? Claro, né? Nós somos humanos. Mas ao conhecer o meu corpo, eu posso promover a satisfação dele para que as oscilações não sejam grandes. Quer dizer, eu sei que meu corpo vai ter fome, eu sacio. Eu sei que meu corpo vai ficar cansado, eu durmo. Eu sei que meu corpo vai ter vontade de ir ao banheiro, eu promovo a minha ida ao banheiro. Ou seja, eu vou equalizando para que a rotina, para que o meu dia a dia promova o meu bem-estar físico. Tá? E com isso eu fico mais tempo satisfeito. Ou seja, se você está satisfeito, você está sem desejos. Tá? Me lembro de uma propaganda de jeans Inega. Quando eu era garoto, tinha uma moça numa calça jeans de topless, numa cachoeira, jeans Inega. Aí tinha uma frase que eu custei para entender, tive que perguntar para as pessoas, escrito assim, o orgasmo é um desmancha-prazer. Quer dizer, é uma frase para a gente perguntar, quer dizer, depois do orgasmo você não quer mais, você está satisfeito. Né? Então, essa é a ideia de satisfazer as necessidades do corpo. Conviver é porque a gente não vive sozinho, a dependência é real.
O ser humano como um indivíduo separado é uma mera abstração, a gente está sempre dependendo. Isso aqui não estaria acontecendo não fosse a organização, a disponibilidade do Tadeu e da Vanessa, que se dispõem a fazer toda essa parte tecnológica, né? Do Tadeu, que organiza a parte de disponibilidade de cadeira, número de lugares, para a gente ter todo o conforto. Né? Eu chego aqui, está pronto, mas a quantidade de gente ficar aqui a tarde inteira preparando, de vocês que vieram, do elevador que nos permite subir e descer com agilidade, para o elevador tem um tanto de gente que participou, né? O pão que eu comi tem gente que plantou o trigo, então a rede de dependência é gigantesca. Né? Então a gente só vive em comunidade, não tem jeito da gente se pensar sozinho, separado das pessoas. Separado no sentido de independente plenamente das pessoas. Então eu preciso me relacionar. E viver bem, eu preciso sentir que estou ligado ao mistério do universo. Se eu perder a noção de que eu estou ligado a algo, eu caio num abismo. E nesse abismo, a única solução é o suicídio. Quer dizer, se não houver uma ligação, eu afundo. Quando a gente pega um cliente com ideias de autoextermínio, a gente encaminha para um psiquiatra, porque ele não consegue dialogar e ele não se vincula ao terapeuta. Ele não tem pega, porque ele não se liga. Então ele precisa de, vamos dizer assim, anestesiar aquela angústia em que ele está vivendo, porque na hora que ele percebe que ele tem uma ligação que pode se romper, ele fala, eu não vou aguentar isso, eu prefiro me matar. Então o suicídio, diria Albert Camus, é o grande problema da filosofia, que é qual o sentido de viver. E o sentido a gente precisa se ligar a algo. E curiosamente, reparem, muita gente se liga pelo ódio. O ódio é uma forma de eu estar ligado. Né? A vingança é uma forma de eu estar ligado. Eu fico ali, é por culpa daquela pessoa, ela que me fez esse mal. Quer dizer, aquela pessoa presta um serviço em estar ligado a mim. Então, se alguém odeia vocês, fiquem tranquilos que vocês estão prestando um serviço de não deixar a pessoa ficar angustiada. Né? Se puder emprestar isso a elas, melhor. Porque a pessoa que não tem o vínculo, ela realmente não vê sentido em viver. Então, é uma necessidade espiritual. A gente precisa também estar ligado. Alguns se ligam a Deus, né? Que também é uma forma de amenizar essa desconexão. Por isso que as religiões se chamam religare, religação. Religião é eu me religar, porque a gente foi desligado ao nascer. E se a gente não se religa, a gente sucumbe, de fato. Então esse é o papel da religiosidade em geral. Então vamos definir felicidade. Felicidade é um estado de contentamento. Eu estou contente, eu estou satisfeito. Pleonasticamente, estou feliz. Né? Então é um estado de contentamento. Não é prazer, é um estado. O prazer é um momento. A felicidade é um estado contínuo de felicidade. Quer dizer então que pode haver dor durante a felicidade? Pode. Porque esse estado de contentamento ele vai contemplar 3 dimensões que nós acabamos de falar. O bem-estar físico, o bem-estar psíquico e o bem-estar espiritual. Esse estado de contentamento é um estado de contentamento do ser humano consigo mesmo, decorrente da atuação do seu caráter na busca da satisfação das suas necessidades físicas, psíquicas e espirituais. Então a felicidade é quando eu estou satisfeito, é quando eu já não preciso de algo, porque eu estou satisfeito. Como eu disse, é um estado, por quê? Porque o meu corpo ele tem necessidades o tempo todo, mas o meu psiquismo ele já sabe que tem, ele se conhece e ele provê a satisfação rápida e contínua. As minhas necessidades psicossociais de amar e ser amado, de sentir que eu tenho
independência e poder, né, e estar confortável com o poder e a independência que as pessoas têm de mim, também é algo que eu posso equalizar refletindo e programando as minhas relações. Né? Então, como que eu vou fazer para ser feliz? Aí vem o tema que eu estou propondo, através da construção de um caráter maduro. Essa que é a ideia. A felicidade não é algo que nos vem, ela é algo conquistado pelo trabalho de construção do caráter. E aqui nós temos um problema. Essa conquista dá trabalho. E quem não quer trabalho, naturalmente não quer ser feliz. Por quê? Porque quando eu estou buscando algo, a minha necessidade de buscar algo vai esbarrar em esforço. E se eu não quiser ter esse esforço, se eu não tiver vontade, eu vou me beneficiar daquilo que é mais automático. Aí eu fico naquilo que eu já sei e que gera mais conforto. Então, a vontade de ser feliz não é tão espontânea nas pessoas. Porque as pessoas não querem ter trabalho. Então a gente tem que corrigir a ideia de que o trabalho é algo a ser evitado. Uma pessoa quer passar em medicina. Ah, não, mas medicina tem que estudar demais, não vou querer fazer esse treino. Então ela vai abrindo mão de alguns objetivos em função do trabalho que aquilo dá. Muda para mim. E caráter? Então vamos definir caráter. Não tem jeito de falar de caráter se a gente não falar de personalidade, porque o caráter, ao lado do temperamento, é uma das dimensões da personalidade. E a personalidade é a expressão do psiquismo, é a minha cara em que eu vivo, é meu modo de ser, é a minha identidade. Persona vem do grego máscara, é como eu me apresento para o mundo. E a forma como eu me apresento para o mundo é diferente quando eu sou criança, quando eu sou adolescente, quando eu sou adulto. E essa forma é determinada também pela minha constituição física. Quer dizer, a criança nunca vai conseguir ser uma pessoa responsável. O adolescente nunca será responsável. Ele tem um responsável por ele, que são os pais ou os responsáveis. Outro dia alguém falou assim, faça sexo seguro. Isso não existe. Sexo seguro é uma falácia de quem acha que isso existe. Não existe sexo seguro, porque se for um sexo compartilhado com alguém, você não sabe da higiene dessa pessoa. Então não existe sexo seguro. E sexo responsável na adolescência não existe, porque o adolescente é, por definição, irresponsável. Ele não responde pelos seus atos. Quem responde pelos seus atos é quem é o responsável por ele legalmente, a não ser que ele seja emancipado legalmente. Então, só é possível responder quem é capaz de responder. E mesmo um adulto cronológico pode responder legalmente, mas não consegue responder com as consequências. Um motoboy que bate num carro e que não tem dinheiro para consertar o carro que ele quebrou o retrovisor, ele é irresponsável porque ele não responde por aquilo. Aí você pode entrar na justiça e cobrar, ele não tem dinheiro para pagar, ele não paga. Então ele é irresponsável, embora tenha a maturidade para dirigir uma motocicleta. Então vamos falar um pouquinho da personalidade, mas me interessa ali o caráter. São duas dimensões. Temperamento é tempero. É o que Deus colocou lá, o pozinho que ele pôs em cada um ao nascer. Um pôs pimenta malagueta, o cara é mais agitado. O outro pôs sal. O outro pôs açúcar, é uma fofura em pessoa. O outro pôs orégano. Cada um tem o seu tempero. Ele é definido organicamente
e é inato. Uns são mais calmos, outros são mais coléricos, né? Uns são mais baixo astral, outros são mais agitados e alegres e tudo é festa. Né? Isso é do temperamento que é orgânico, que tem a ver com um substrato bioquímico que determina o temperamento. E ele define tendências de comportamento. Quando eu conheço o meu temperamento, eu sei para que lado que o meu comportamento tende a ir. Então, são inclinações que podem levar meu comportamento de uma maneira ou de outra. E vai definir maior ou menor estabilidade emocional. O meu temperamento pode ser tão frágil que eu seja uma pessoa que qualquer coisinha eu desmonto. E isso é orgânico. E ele pode ser um temperamento tão estável, tão assim, capaz de aguentar um baque emocional, que ele não se abala facilmente. Então isso é predisposição para um comportamento. Não me interessa o temperamento, o que me importa? O caráter. Caráter é uma palavrinha que vem do grego caractere, que a gente ouve falar quando? Quem trouxe essa palavra para o nosso vocabulário foi a internet, principalmente o Twitter, hoje X, porque as mensagens tinham que ser no máximo de tantos caracteres. Uma vez eu fui fazer um discurso de paraninfo na PUC, recentemente, e aí o cerimonial me falou assim, seu discurso deve ter no máximo tantos caracteres. Eu falei assim, é engraçado, eu achava que antes se media um discurso pelo tempo, ou pelas laudas, agora é por caractere. Eu falei assim, mas eu não vou escrever meu discurso, eu vou falar. Eu tenho que escrever meu discurso para vocês saberem quantos caracteres que ele tem? Achei estranhíssimo. Porque como se não houvesse improviso num discurso. Então eu tive que escrever primeiro para saber quantos caracteres. Aí você vai ler? Olha que interessante. O que é o caractere? Originalmente é uma letra, um sinal, que você imprime em alguém ou no papel. A imprensa antiga, você pegava as letras, sujava de tinta e prensava. Tum, tum, tum. Então, para você fazer um jornal, você ia colecionando aquelas letras, e cada letra era um quadradinho desse que você punha na ordem, aí pá, apertava no papel e soltava e o papel estava impresso. E tinha que ser invertido para a letra sair certinho. A máquina de escrever é um caractere, cada letrinha daquela. Os mais jovens nem sabem o que é isso, mas os museus e a YouTube devem achar algum exemplar de uma máquina de escrever, né? Datilografar. Né? Hoje a gente digita, é tudo 010101, um sinal digital que vai para o computador e para a impressora. Antes não, a impressora você tinha que ter uma fita e prensar. O que é um psicopata? É uma pessoa que, por mais que você tente printar algumas letras, na hora que você olha o papel está branco. Ele é imune a qualquer ação educativa. E tudo que a gente faz quando surge uma criança que chega ao mundo sem caráter, porque não sabe nada, chega ao mundo virgem em termos de impressões do ambiente, é formar o caráter dela. Então, o caráter, ele é mutável pela ação educativa, ele é adquirido, ele vem de fora para dentro. Ele é o que foi impresso na gente. E é ele que orienta a conduta. E vai conferir a pessoa, seja ela estável ou instável emocionalmente, por causa do seu temperamento, maior ou menor maturidade. Então, a maturidade não tem nada a ver com a minha parte orgânica. A maturidade é uma conquista do caráter. E o que é um caráter maduro? É quando eu escolho as impressões que o ambiente me deu e falo, isso aqui não serve, isso aqui serve. Isso aqui eu não concordo, eu vou tirar. Porque o primeiro caráter que nós temos, ele foi impresso pelos pais, pelas escolas, pela igreja, pela comunidade, pelo vizinho. Quando você começa a pensar, e aqui vem uma palavra importantíssima para a construção do caráter, que é a reflexão, que é a racionalidade,
Eu começo a escolher o caráter que eu quero ter. Quer dizer, que letras que eu vou deixar na minha Constituição e que letras que eu não vou deixar. O que vale para mim, o que não vale para mim. Quais são os meus valores. E isso vai orientar a minha conduta. Então eu posso ter um caráter fraco ou um caráter forte. Eu posso ter um bom caráter, ou posso ter um mau caráter. Eu posso ter um caráter que não se preocupa em eleger esses valores, que não reconfigurou a partir de si mesmo o que quer da vida. Ele vai para onde o vento sopra. Então deixa a vida me levar. Vida leva eu. Claro, se você deixar a vida me levar, a vida não vai te ensinar nem a gramática, vai ser vida leva eu. Se escrever isso numa redação do Enem, vai perder ponto. Ou seja, eu vou. E o caráter é você ter o leme da sua vida. Eu vou para onde eu quero e não para onde o mundo quer me levar. Dá trabalho, porque você muitas vezes vai contra o fluxo. Então o caráter depende da racionalidade. Nós estamos falando agora de um caráter bem formado. Eu tenho que parar e pensar para ver que impressões que eu vou querer na minha estrutura, na minha personalidade. O caráter permite controlar as motivações e as reações espontâneas do indivíduo. Eu sou capaz de pensar e eu conheço as minhas motivações orgânicas do corpo, psíquicas e espirituais. E se eu quiser frear alguma, eu freio. Então eu tenho uma necessidade orgânica. Por exemplo, eu posso querer fazer xixi. Sabendo que eu posso querer fazer xixi, antes de vir para uma palestra, eu vou ao banheiro. Antes de entrar no avião, eu vou ao banheiro. Antes de viajar de carro para não ter que parar, eu vou ao banheiro. E evito de beber muito líquido se eu não quiser ir ao banheiro toda hora, e às vezes nem o banheiro está disponível. Então, eu pensando, eu posso frear algumas motivações. E posso ter vontade durante uma estrada e adiar a satisfação da minha vontade, porque eu tenho caráter. Se eu não tiver, aquela motivação vai ser livre. E uma criança, por exemplo, vai fazer xixi, por isso que ela tem que usar fralda. Ou vai começar a chorar porque ela vai, para o carro, eu quero comer, está chegando, e dá uma birra porque não consegue tolerar um desconforto. Então, isso me permite adiar algumas satisfações. Quando eu falei que felicidade envolve algum desconforto, é porque quando eu freio o conforto imediato e controlo a manifestação de alguma motivação, é porque tem um valor que vale a pena. Então, a personalidade ela é formada de 3 construtos: a motivação, o controle da motivação e a organização do controle da motivação. Então, quando eu decido emagrecer, eu tenho que controlar minha boca e meu corpo para queimar mais caloria para eu poder comer um pouquinho sem engordar. Se eu não tenho uma organização do controle, quer dizer, se eu não tenho o valor que determina o porquê que eu quero emagrecer, vai ser um suplício. Eu vou chegar numa festa de aniversário, ver aquela mesa farta e fazer assim: gente, eu vou comer, Depois de amanhã a gente, não é impossível resistir, Que se dane a minha dieta. Eu nunca vi como é chato uma pessoa ir para uma festa e falar que está comendo sem ter o prazer de comer, porque a pessoa pede desculpa. Gente, hoje pode, Amanhã eu juro que eu vou acordar na academia. Quer dizer, o controle não está bem organizado, porque a pessoa está dividida, ela está em conflito, como ou não como? E ela poderia fazer, cara, vou comer. Ou então, não vou comer, obrigado, hoje eu não quero. Simples. Só que essa organização são os valores que vão nortear. Então, a coisa perde a dramaticidade. Eu escrevi alguns livros na vida, e livro
não é uma coisa que você escreve com 15 minutos de intervalo. O livro você precisa de mais tempo para organizar as suas coisas, igual fazer uma monografia, fazer uma dissertação. Você vai organizando ali para você fazer uma síntese. Então, nos momentos de síntese, não é assim, entre 4 e 5 eu tenho 1 hora e eu vou escrever um capítulo. Então, eu dividia o meu tempo para atividades burocráticas de estudo, quer dizer, não estou criativo, eu vou ler, vou organizar, e quando o momento de estudo gerava uma chance de criatividade, eu tinha que ter disponibilidade para ser criativo. Porque se você espera também, no outro dia a ideia se vai e você não consegue produzir. Todo sábado à tarde, então, era um dia que eu estudava. Né? Thaís, que está aqui, aguentou muito a minha ausência quando eu estava nesses projetos. E às vezes no domingo de manhã. Um dia minha mãe virou para mim e falou assim, de onde que você arruma tanta disciplina? Porque na hora que o pessoal vai sair para um churrasco, na hora que o pessoal vai pôr a mesa de baralho, na hora que o pessoal vai ver o jogo, você está indo para o consultório para ficar escrevendo? Eu falei com ela assim, eu quero fazer o livro. Não tem sacrifício, eu quero fazer o livro. Se eu não quisesse, eu não fazia. Chega a ser simples. Tá? Então, nós estamos aqui com um grande atleta também, um grande palestrante aqui presente, o Vinhal, Tiago Vinhal. É ele aí. Poderia estar aqui falando para nós. O Vinhal é um atleta de Ironman. O cara faz uma maratona de 42 quilômetros, depois de nadar não sei quantos e pedalar 180 quilômetros. Aí vai correr 42, até que enfim, agora é só correr. Mais 3 horas correndo. Quer dizer, como que o cara chega lá? Quer dizer, ele tem que ter uma organização, um valor, para ele ter uma disciplina que permita a ele preparar o corpo, dormir cedo, aí toda a rotina de um atleta profissional. Ou seja, se você não organizar o seu caráter, você vai fazer isso sofrendo, né? Sem sentido, sem ver que aquilo vale a pena. Você vê que nós já estamos permeando aí a ideia de caráter com felicidade. Daqui a pouco nós vamos aproximar esses dois conceitos. Então quais são os tipos de caráter? Como eu falei, a personalidade, ela existe em cada fase da vida, a pessoa tem uma expressão da sua personalidade. Quando a gente nasce, não existe caráter. A gente nasce psicopata. A gente nasce amoral. A criança se esbarrar no cocô da fralda e levar o dedo na boca, para ela está tudo bem, ela não sabe que aquilo faz mal. Ela não tem a noção de bem, de mal, do que é bom, do que não é bom. Isso tem que ser ensinado. A família, principalmente, imprime um caráter. Como eu disse, o caráter é adquirido. Então, até 6 anos, a criança ela não é educável. Por quê? Porque ela não é capaz de pensar no caráter que ela quer ter. Até 6 anos, ela é condicionada pelo ambiente. Então, eu sempre falei que eu atendo criança. Sabe quantas crianças que eu já atendi em mais de 30 anos de experiência clínica? Me pergunta quantas crianças eu já atendi, Arthur? Quantas crianças você já atendeu? Nem me pergunte. Nenhuma. Nenhuma. Eu sempre falei que eu atendo criança. Estou com uma entrevista marcada de uma mãe que está aflitíssima de uma criança de 7 anos. Mas por que eu atendo? Porque na hora que eu vejo a criança, converso com a mãe, converso com o pai, eu falo, olha, ela pode vir aqui 50 minutos por semana e pagar R$3.000 por mês. Se você quiser gastar, tudo bem. Mas é pouco, sendo que você que está com ela. É muito melhor eu te preparar para você gerar o ambiente para ela não ter o problema que ela está tendo. Aí ela vai fazer a terapia comigo. Ou o pai, ou os dois. Por quê? Porque ela reage ao ambiente. Então você muda o ambiente. Muito mais fácil você trazer quem é responsável pelo ambiente. Durante a pandemia, eu fiz uma intervenção com uma família que estava em caos. Era um casal e 3 filhos.
3 ou 4? 3 filhos. Num apartamento de 3 quartos. E o pai trabalhando em casa, a mãe trabalhando em casa, e os meninos não tinham mais natação, não tinha mais futebol, não tinha mais escola, e os filhos todos em casa. Ou seja, estava um caos. Qual que é a intervenção? Não é intervenção terapêutica, é assim, a televisão não pode ficar no quarto, a televisão tem que ficar no lugar que ela seja compartilhada. O pai não pode trabalhar em casa, eu vou arrumar um lugar para você trabalhar. Na época o aluguel de uma sala aqui estava R$400. Eu falei com ele assim, você aluga uma sala aqui que você tem condição. Não, meu sogro tem uma sala que ele não está usando, é do lado lá de cá, você está obrigado a sair. Na época ele ficava no quarto de casal, pôs uma mesinha lá com o computador dele. Toda a administração da casa, para uma dona de casa com um marido que fica no quarto o tempo todo, gente, isso acaba com um casamento fácil. Fácil. Quer dizer, põe um homem dentro de casa o tempo todo, um homem que está acostumado a ficar fora. Na hora que ele abre a geladeira, olha lá, já está mexendo, já deixou as coisas fora do lugar, desorganiza a rotina de quem é responsável por organizar a rotina. Ou seja, a atuação pode ser de fora para dentro e você ter bem-estar. É assim que a gente faz com a criança. Você imprime outros carimbos ali nela. Só que de 6 a 12 anos a criança já pensa. Ela ainda não questiona os valores, mas ela questiona as suas rotinas. Ela questiona concretamente por que ela não pode ir lá para baixo jogar bola. Por que ela não pode entrar no elevador sozinha. Ela começa a pensar e aí ela começa a construir um caráter próprio ainda ingênuo, porque ela ainda não consegue se desvencilhar dessas normas que são impostas a ela. Na adolescência, há um momento de questionamento dos valores sociais e um momento de busca abstrata do sentido dos valores. A grande aquisição da adolescência, além da sexualidade e da capacidade reprodutiva, não da sexualidade, mas da capacidade reprodutiva, é a capacidade de abstração. Então, até 12 é assim, eu tenho que escovar dente, porque se eu não escovar dente, a sujeirinha fica no meu dente, pode virar um bichinho, o bichinho pode comer meu dente. Aí você explica isso para uma criança que entrou na puberdade, meu filho, você não vai escovar dente, meu filho? Você vai acabar tendo uma cárie, você vai ter que ir ao dentista, isso custa dinheiro. O dente é meu, a boca é minha, você não manda em mim. Eu sou livre. Pulou o patamar de argumentação. O argumento prático agora, tudo bem, mas quem vai ficar com sono sou eu. Se você acha essa roupa feia, eu não acho, qual o problema? A roupa é minha, o corpo é meu. Então, há um outro patamar de questionamento ali do porquê que eu tenho que ser como você quer que eu seja. Eu tenho a minha própria identidade. Então, é uma fase de afirmação da própria identidade. E depois eu falei assim, bom, não está adiantando eu brigar, deixa eu saber o que eu quero da minha vida. Deixa eu ter uma filosofia de vida que me oriente. E o caráter próprio maduro é eu ter uma atuação fundamentada na liberdade. Quer dizer, eu sei o que eu quero da vida. E eu vou buscar o que eu quero da vida com os recursos que eu tenho. Não de uma forma ideal, o melhor, mas de uma forma possível, de uma forma que eu consiga efetivamente realizar o que eu quero. Não adianta eu querer viajar para Nova York como um sonho, mas eu posso descobrir um lugar maravilhoso para eu viajar aqui pertinho de Belo Horizonte. Com a minha capacidade financeira, com o meu meio de transporte. Ou seja, eu tenho que pensar uma forma de eu ser livre. Mas a liberdade é uma utopia. A liberdade decorre do conhecimento que eu tenho do que me determina. Se eu sei que a causa gera um efeito, eu elimino a causa, acaba o efeito. Então, na hora que eu conheço a determinação, quer dizer, eu sou assim porque o meu temperamento é um temperamento muito frágil.
Então cuide do seu temperamento frágil. Se você é assim por causa do temperamento frágil, cuide dele. Então, é esse autoconhecimento que vai permitir a uma pessoa cuidar de si mesma. Então, conheça-te a ti mesmo e cuide de si mesmo. Por que o caráter é o caminho para a felicidade? Por que eu estou propondo essa tese aqui? Primeiro, porque é ele que vai permitir saber como viver. Eu gosto daquela música, é preciso saber viver. É preciso saber viver. As pessoas sofrem porque não sabem viver. Se eu souber viver, se eu tiver esse conhecimento racional, refletido, baseado no conhecimento da realidade, no conhecimento do que eu sou, da minha personalidade, do meu diagnóstico, eu vou saber viver sem desejos. Ou seja, eu vou promover a satisfação dos meus desejos com mais facilidade. Mas isso é impossível. Claro. Mas o desejo vai durar menos. Eu, quando comecei a dar aulas, comecei a dar aula com 21 anos na PUC. Trabalhei lá durante 31 anos sendo professor de universidade. A primeira aula que eles me deram era sexta-feira, 19 horas às 20h40 e 20h50 às 22h30. Sábado, 7 horas da manhã, às 8h40. Aliás, o curso de economia era sexta, 19 horas e sábado, 7 da manhã. Filosofia 1. Sexta e sábado. Quer dizer, eles colocam filosofia lá para os professores que organizam a grade terem horários melhores. E eu dava aula para ciências contábeis no sábado à tarde, 3h20 da tarde. Porque o curso da noite tinha aula sábado e como as salas estavam ocupadas de manhã, a aula da contabilidade ainda era sábado à tarde. E eu dava aula. Me pergunta de novo, Arthur, se eu estava feliz. Você estava feliz na aula? Nem me pergunte. Estava felicíssimo. Quer dizer, eu ia achar ruim? Não, mas você trabalhou sábado à tarde, sexta à noite, sábado de manhã. Não existe esse pedaço. Um menino de 21 anos de idade, quase 22, dando aula numa universidade recém-formada em filosofia no 5º período de psicologia. Uma oportunidade de ouro. Pode me dar aula domingo, eu estava lá. Pode me dar aula em Betim, que eu ia de bicicleta, mas eu ia. Ou seja, faz sentido. Então, a insatisfação com o trabalho, ela faz parte. Ela não é assim, essa geração Z que tem desconforto, não quer então. Porque o sentido é que orienta. E aí você configura aquilo dentro de um propósito maior. É a formação do caráter que permite viver sem conflitos. Eu sei o que eu quero. Tem nada mais chato do que ver brincadeira de homem com quem ficou noivo ou casou. Tá indo pra forca, hein? Você vai ver tanto que é ruim, cara. Sai dessa enquanto é tempo. Vamos fazer uma despedida de solteiro. Então por que casou? Brincadeira sem graça? Separa então. Quer dizer, a pessoa não vê um sentido para aquilo que ela está fazendo na vida dela. Então ela está em conflito. Então a formação do caráter orienta a capacidade de você escolher sem conflitos. E em êxtase. Então aquelas necessidades lá, eu coloquei os símbolos, satisfação do corpo, satisfação da convivência e satisfação do bem-estar, é o que permite ser feliz. Ser feliz exige a satisfação desses 3 níveis e é assim que a OMS, inclusive, define felicidade. Como um bem-estar físico, psíquico e espiritual. Mas como? Aí vem a mágica. Como saber viver? Como produzir um caráter que permite eu ser feliz, não ter desejos, não ter conflitos, e vibrar esse bem-estar sentindo que a vida é legal pra caralho. Desculpa, que a vida é muito legal.
Como que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que pensar. Eu nasci, o mundo está aí, e o mundo não está nem aí para mim. Essa que é a verdade. Ninguém está nem aí para mim. Prova disso é que se eu maltratar as pessoas que me tratam bem, elas viram as costas e vão embora. Elas não têm obrigação de ficar comigo. Então, se eu quero essas pessoas perto de mim, eu vou ter que aprender a me comunicar com elas de uma forma que elas queiram a minha companhia. Então, o trabalho é todo meu. Todo meu. Então, quando eu me queixo do mundo, é porque eu não estou querendo ter o trabalho de administrar o mundo para o mundo me dar o que eu quero. E se eu sou livre, eu posso recusar. Exemplo, trabalhei numa escola que era a escola considerada a faculdade mais chata de Belo Horizonte, curso de administração. Não vou falar o nome da UNA não, por uma questão de ética. Mas a UNA, quando era do Honório Tomelin, era a escola mais enjoada para o professor. Primeiro porque era um prédio na Sapucaí de 9 andares. A primeira escola vertical de Belo Horizonte. Segundo é porque o elevador só tinha 2, cabia no máximo 10 pessoas, 15 pessoas. A escola tinha lá pelo menos umas 500 pessoas por turno. Então a gente subia, a sala dos professores era no 9º, a gente subia de escada, porque não dava para ficar esperando. E era uma escola que tinha um ponto eletrônico, então em vez de você assinar a presença, você tinha que passar o cartão no relógio de ponto. E se você atrasasse, aqueles pontos de atraso eram acumulados até descontar no seu salário os minutos que você atrasou. Então a gente sempre chegava mais cedo. E não dava para terminar antes. Porque se você terminasse a aula antes, um dia assim que tem prova, tem jogo do Atlético contra o Cruzeiro, e vão sair mais cedo, tem um churrasco da turma, você terminava a aula e você tinha que ficar esperando, dar o horário, e se você passasse o cartão antes, era descontado aqueles minutos que você tinha que estar em sala de aula. Aí minha aula sempre na sexta-feira, né? Filosofia tem esse privilégio, a turma muito ouriçada, eu virei para os alunos e falei assim, olha gente, falta 1h10 para acabar. Vamos combinar? Eu vou dar 40 minutos de aula. Vocês vão ficar fingindo que prestam atenção e eu dispenso vocês meia hora mais cedo. A turma na hora ficou em silêncio, a aula foi boa durante meia hora, acabou meia hora, eu dispensei os alunos. Aí eu fui para a sala dos professores. Aí um menino lá, daqueles jovem aprendiz, chegou e falou assim, professor, eu falei assim, sim, pois não. Professor, você não pode ficar aqui na sala dos professores. Eu falei, por quê? Porque você deve estar em aula e a sala dos professores não pode ter um professor que tem que estar em sala. Eu falei assim, tá bom, obrigado. Recado dado. E continuei lá. Eu não ia voltar para a sala vazia. Ele voltou e falou assim, professor, você está me comprometendo, você não pode ficar aqui. Eu falei assim, tá bom, cara, beleza. E fiquei. E o menino morrendo de medo de perder o emprego dele, porque ele achava que ele tinha que tirar o professor da sala que é dos professores. Aí, outro dia que eu dei prova, acabou mais cedo, todo mundo acabou, eu aproveitava para corrigir as provas nesse horário, ficava lá corrigindo. Esse dia eu não estava afim de corrigir prova. Aí, vou lá para a sala dos professores. Aí eu lembrei do menino, falei assim, não vou para lá não. Melhor eu ir para o banheiro. Cheguei no banheiro, tinha 7 professores discutindo o jogo de quarta-feira, se foi pênalti, se não foi pênalti, batendo mó papo lá, cara, esperando a aula acabar. Aí esse semestre os feriados terminaram, os feriados foram sempre no fim de semana. E o semestre acabou dia 30 de novembro. E a gente tinha que continuar indo na aula, passando o ponto até o dia 23 de dezembro. Aí eu falei assim, ô diretor, não faz sentido a gente vir para cá? Não, mas suas férias é de 24 de dezembro a 24 de janeiro. Não é férias, por que vocês querem ter 3 meses de férias por ano? Já tem um recesso em julho que vocês não têm que vir, professor. Tem que vir, vocês vêm aqui, conversam, o coordenador faz alguma atividade, mas vocês têm que estar aqui. Aí fizeram um abaixo-assinado, final de ano, dezembro, professor, requeremos. Aí ele falou assim, ok, eu dispenso vocês, desde que vocês façam uma resenha de pelo menos 5 páginas de um dos 5 livros acima. E me entregue até o dia 23 de dezembro, aí eu não vou, eu abono as faltas de quem não vier durante o mês de dezembro. Parece criança, né? Aí eu fui lá, peguei um livro assim, vou ler, chamava O Declínio
da Democracia, de um americano. Legal o livro. Aí parei de ir lá, fiz a leitura, fiz a resenha, não fui descontado nas minhas faltas. E eu sentia, se eu sou pago para isso, e a UNA pagava 3 vezes mais que a Newton Paiva, 2 vezes mais que a PUC, e 1,5 vez do que a FUMEC, que eram as outras escolas que eu dava aula. Eu estava pago para aquela chateação. Era muito dinheiro. Eu dava 6 aulas por semana, tinha um salário de 12 aulas na FUMEC, praticamente. Quer dizer, era muito dinheiro. Então, está no preço. Está ótimo. Não vou reclamar. Ah. Só que o cara chega para mim e fala assim, detesto trabalhar aqui. Aí eu falo, pede para sair, cara. Não, mas aqui paga bem, né? Ah, então fica, né? Não, mas eu não aguento, cara. Esse negócio de tratar a gente como criança é chato demais. Ah, então pede para sair, né? Você não é criança, né? Não, mas eu preciso do dinheiro. Então fica, né? Quer dizer, o cara não construiu o reto pensar. O que eu estou fazendo aqui? Essa resposta só ele pode dar. Eu quero esse dinheiro. Ou eu não quero essa chateação. Ah, mas eu quero dinheiro, mas não quero a chateação, pô. Não tem jeito, a escola é desse jeito. E para mim, pode me chatear me pagando, estava ótimo. Eu sou patrus, né? Né, Salim? Não é assim? A gente não importa muito, não. Estamos trabalhando, está ótimo. Então, eu preciso conhecer a realidade. Se eu não conheço a realidade adequadamente, eu erro. Isso é simples. Não quer dizer, se a minha barriga fica estufada e eu continuo comendo o que faz a minha barriga ficar estufada, não tem jeito de eu não ter a barriga estufada. Então eu tenho que chatear os médicos para descobrir por que a minha barriga fica estufada. E se eu descobrir que eu não posso comer nada ligado à lactose, eu escolho. Ou eu como a lactose e aguento a barriga estufada, ou eu evito a lactose e tenho o conforto de não ter a barriga estufada. Agora, enquanto eu não conheço a realidade, eu sofro. Então eu tenho que conhecer a realidade. Né? E nós temos que chatear os médicos, porque os médicos também, eles acham que, eles falam, não sei, é estresse, e a gente se contenta. Tem que buscar até descobrir. Se não descobrir, aí é pior. E o conhecimento de si, a gente tem que saber o que a gente aguenta. Tá? Eu acho uma sabedoria a pessoa falar assim, eu não vou nesse aniversário de criança, porque eu não aguento ver menino gritando. Eu fico irritado, eu não vou. Eu não vou lá na casa da sua mãe, porque lá é muito calor, fica as janelas todas fechadas, velho é muito friorento, eu morro de calor. Não vou, isso é sabedoria. Para que eu vou lá sofrer? Ou então eu vou lá, dou uma passadinha e vou embora rápido. Eu arrumo um jeito só de não ficar sentindo o meu desconforto. Isso é gostar de si mesmo, isso é se conhecer. Ativa aí para mim. Então, o reto pensar exige eu corrigir o tempo todo o meu pensamento, para ver se esse meu pensamento se adapta à realidade. Né? O caminho para ser feliz passa pelo conhecimento da verdade. O que é a verdade? É a coincidência do que eu penso com a realidade. Se eu penso uma coisa e a realidade é diferente, eu sou feliz enquanto eu estiver iludido. O dia que a realidade mostra para mim que eu estava iludido, eu desabo e fico abalado. Então, uma vez fizeram uma brincadeira comigo dizendo o que era o neurótico e o psicótico. Falaram que o neurótico é aquele que constrói castelos no ar. O psicótico é o que mora nele. E o psiquiatra é o que cobra o aluguel. E o que é o psicólogo? É o que destrói o castelo. Ou seja, que põe a pessoa na realidade. Que dá o choque de realidade para a pessoa. Ou seja, esse mundo que você está vivendo é ilusão. Ah, porque meu marido não ajuda em casa. Você que quer que ele ajude. Ele é ele. Ah, mas ele tem que ajudar. Está fora do seu controle. Ele tem que ir.
É aquela piada, né? O sujeito fala, ó, vim aqui porque meu problema é a minha mãe. Minha mãe é um grande problema da minha vida, eu sou assim por causa da minha mãe. Aí ele falou mal da mãe, o psicólogo virou no final das consultas e falou assim, tá ótimo, tá? Então você pode ir embora, traz a sua mãe e vamos tratar do seu problema. Mas, o problema não é a mãe, ele que não sabe lidar com a mãe. Ah não, se o problema é minha mãe, então deixa eu tratar da mãe. E não é assim que funciona. Então eu preciso ter um choque de realidade. Ah, mas então como é que eu vou saber se a minha ideia corresponde à realidade? Você nunca vai saber. Você vai ter demonstrações se o que você está fazendo está funcionando. Mas você nunca vai saber, porque a sua ideia pode ficar a mesma e a realidade mudar e ter uma dissintonia. Ou você pode estar iludido por um tempo até a realidade se mostrar. Você nunca vai saber. Agora, você tem mais evidências quando você busca esse conhecimento de uma forma empírica e de uma forma cognitiva. Quer dizer, quando você elimina a possibilidade, aumenta as possibilidades de você estar errado. Mas sempre há uma possibilidade de você estar errado. Por isso é que é necessário duvidar metodicamente. A dúvida, ela é necessária para que eu não tenha aquela patologia de achar que eu estou certo. Ou seja, eu estou certo. Mas pode ser que eu tenha que abrir uma porta ali para o imponderável e eu estar errado. O que faz com que eu seja um aprendiz para a vida inteira, né? Não tem como eu falar, não parei de aprender. Impossível. Né? Esse negócio de aprender, né? Só um parêntese. Eu li uma reportagem recentemente, até encomendei o livro que vai chegar para o Brasil, mostrando que o telefone celular, quando ele virou smart, ou seja, conectado à internet, e quando a câmera passou a ser frontal, porque antes a câmera você batia ali, você via o visor do que você ia bater, agora você tem uma câmera que bate você. E você pode publicar. Isso mudou o nível de relacionamento da juventude e a relação dos jovens com a tecnologia. Por quê? Porque eu preciso estar ligado a quem me veja, eu preciso ter seguidor, eu preciso saber se curtiu, eu preciso saber se leu a mensagem. Então toda a minha insegurança de estar sozinho, ela é materializada num dispositivo que permite eu saber se a pessoa está me vendo ou se ligando a mim. Isso é louco. É uma mudança tecnológica. Então não adianta eu ter posse da verdade, porque a tecnologia pode mudar a realidade e o meu conhecimento ficar velho. E agora nós estamos diante de um outro evento que também é revolucionário, que se chama inteligência artificial. E quanto mais eu ouço e estudo sobre inteligência artificial, mais eu acho que realmente vem coisas novas por aí. Porque a inteligência artificial, ela não é para você consultar como o Google. Ela é para produzir por você, inclusive diagnósticos. Eu fui no congresso de cardiologia, o médico falou comigo uma coisa aterrorizante. Ele falou que o acesso ao Big Data, ou seja, milhões e milhões e milhões de dados do que está nos prontuários de pacientes, quando organizados todos lá, é tanto dado, mas tanto dado, que se você, na sua consulta, colocar alguns dados sobre o seu paciente e enviar para esse centro, que é a inteligência artificial, ele devolve dizendo quantos anos e quantos meses o seu paciente tem e não erra, pela soma dos dados. Quer dizer, é fora de controle para nós. Quer dizer, ele junta as variáveis ali, por combinação, ele sabe alguma coisa de você que nenhum de nós teria acesso pesquisando. Pesquisa científica, você ir a campo, coletar questionário, fazer um Google Forms e mandar para as pessoas, desiste. Os artigos de medicina hoje, eles são artigos de dados de milhares, de centenas de milhares de protocolos médicos que estão na rede. E só juntar e puxar. É louco isso. O que o dado produz informação, a informação produz sabedoria, a sabedoria produz decisão, e isso não é feito por nós, isso é feito por quem programou o algoritmo.
Então, o conhecimento tem que ser valorizado. Né? E não buscar o conhecimento sobre si mesmo é a grande tragédia das nossas escolas. As escolas só ensinam o conhecimento dos objetos. Não ensinam os conhecimentos do que a gente é. Até quando fala de sexualidade, que é uma coisa que todo jovem vive, a escola ensina sistema reprodutivo, que é o que o jovem não quer viver. Mas não fala sobre sexo. Fala sobre corpo humano. Até isso a escola não dá conta de tratar. Então, a escola informa, mas ela não permite a reflexão sobre essa informação para que a pessoa aprenda o reto pensar. Então, o conhecimento deveria estar a serviço dessa meta que é ser feliz. Quando que uma escola parou para pensar no que te faz feliz? Você tem que melhorar a nota, você tem que ir para a turma A, você não pode fazer bagunça. Está tudo errado. Então, a educação, ela deveria visar a aquisição da racionalidade, o pensar. Eu coloquei minhas filhas, eu tenho 3 filhas, coloquei as 2 mais velhas com 6, 7 anos no Red Balloon. Com 10 anos elas não falavam nada de inglês. Eu ouvi da minha mãe, da minha sogra, que eu estava jogando dinheiro fora. Criança não aprende inglês, não. Mas eu pergunto em inglês, elas respondem em português, elas estão entendendo, elas não falam. Com 15, todas tinham diploma de Cambridge e falavam inglês muito melhor do que eu, que aprendi aos 15 em diante, né? Estou aprendendo até hoje. Quer dizer, valeu a pena. A menorzinha, com 3 anos, falou: por que só eu que não estudo inglês? E eu tive que pôr na aula de inglês. Coloquei no MAI, depois foi para o Red Balloon. Hoje mora nos Estados Unidos. Fala inglês, ninguém acredita que ela é estrangeira nos Estados Unidos. Essa menina um dia virou para mim e falou assim: pai, hoje eu não quero ir à aula de inglês, 10 anos. Eu falei: por quê? Porque hoje é filme. E quando é filme, a gente não consegue prestar atenção no filme, porque a sala fica fazendo bagunça e a professora não está nem aí. Uai, filho, mas é assim sempre que tem filme? É. E amanhã tem prova. E eu prefiro ficar fazendo exercício para a prova do que ir para a aula de inglês. Filha, mas aula de inglês não pode faltar, eu pago a aula de inglês. Ele falou assim: eu sei, pai, mas a aula de sexta, a aula era segunda e quarta ou terça e quinta, a aula de sexta tem uma aula de reforço que não precisa pagar. E eu posso ir na aula de sexta. E aí não vai ser filme, eu vou tirar minhas dúvidas. É muito melhor você me levar na aula de sexta. Não, filha, hoje eu posso te levar. Aliás, não é eu que levava, tinha um motorista de táxi que levava. E aí tem que ver se o motorista pode te levar. Não tem importância, eu ligo para o Vitor, pergunto para ele se ele pode deixar de me levar hoje, ele me leva na sexta. Então olha lá, filha. Ela ligou para o motorista, combinou: pai, já combinei com ele, então eu vou faltar. Você vai estudar mesmo? Pai, mesmo que eu não estudar, lá é perda de tempo. Mas eu tenho que fazer os exercícios, que amanhã tem prova. Ela resolveu o problema. Olha lá. Aquisição da racionalidade. E está ótimo. E sexta-feira ela foi para a aula do jeito que ela combinou. 10 anos. Quer dizer, e quantas vezes você fala: tem que ir porque tem que ir, porque eu estou pagando, e você insiste ali e impõe uma racionalidade que não é a dela. Só que ela estava razoável. Ela não falou: eu não vou porque eu estou com preguiça. Isso não é uma racionalidade que sustente o prejuízo de uma aula. Então, a racionalidade é o caminho para ensinar o ser humano, a educação é o caminho para ensinar o ser humano a pensar corretamente e comunicar-se com a realidade. Sem educação, não há construção do caráter. Então, a gente tem que educar o caráter. E educar o caráter não é ensinar conhecimento, é educar o espírito. É essa educação do espírito que deveria estar no âmago de todo o processo educativo. Ou seja, é essa decisão de priorizar a maturidade em detrimento da ingenuidade, do conhecimento raso, superficial. Tem sido muito difícil um diálogo profundo com adolescentes, porque eles não leem. Antes, eles clicavam.
Então eles viam ícones. Agora tem que ser rápido, divertido e no máximo 5 minutos. Quer dizer, e esse conhecimento acumulado? Como é que ele vai chegar? Não, eu vi, eu sei, eu conheço porque eu vi, está lá no TikTok. Assim, quem que produziu esse conhecimento? Não, esse cara é super bom, ele tem 4 milhões de seguidores. Olha o critério de autoridade. Na hora que você pega aqui marketing de autoridade, o que é marketing de autoridade? É ter muito seguidor. Quem tem muito seguidor, gente? É Nicolas. 1,5 milhão de votos. Por quê? Porque tem acesso. E você pode pegar os dois. Você pode pegar um Trump e um Obama. Todos os dois têm milhões de seguidores. Você pode escolher qual que você quer. E todos os dois vão falar a visão que eles querem passar. E você não vai ter o seu raciocínio se você não tiver o diálogo e o debate entre duas visões antagônicas. Ou seja, é preciso fazer com que a pessoa valorize tornar-se autora da própria história, que significa ser livre. E para isso você tem que pensar. Então as pessoas podem ser melhores do que o seu temperamento determinaria se elas buscarem a educação do caráter. O temperamento não determina o que eu sou. A consciência do temperamento, sim. Aí determina. Em suma, fazer com que a pessoa valorize, tornar-se autora da própria história, ser livre. Em suma, a meta do ser humano é ser feliz. Estão de acordo com isso? Para que a gente vive se não for para ver sentido em viver? 2. Para ser livre, para ser feliz, o ser humano precisa ser livre. Ser dono da sua história. 3. Para ser livre, a pessoa precisa raciocinar. Ela tem que pensar. Ela tem que ser ensinada a pensar. Raciocinando, a pessoa pode conhecer a realidade e ter senso crítico. Se eu estou no mundo e o mundo não vai me dar nada, eu tenho que conhecer o que o mundo tem de ameaçador para eu me proteger e de oportunidade para eu aproveitar. Então, essa é a leitura que eu tenho que fazer do mundo. Tendo senso crítico, a pessoa pode conter ou não seus impulsos a partir da sua lógica. Então, eu começo a estabelecer o que é importante para mim. O que eu quero, o que eu não quero. O que eu aguento, o que eu não aguento. Construindo sua lógica, a pessoa sente o valor de cada atitude a ser tomada e decide suas prioridades. Eu hierarquizo o que eu considero melhor ou pior. Se eu vou trabalhar mais e ralar mais, ou se eu quero mais conforto e ralar menos. Eu priorizo. Não tem regra. Em síntese, a liberdade é fruto da construção de um caráter próprio. E esse caráter próprio vai pedir a você essa coragem de você ser esse caráter que você assumiu, ou seja, a coragem de assumir as suas escolhas, o leme do destino da sua vida. Ok? Temos 3 minutos para alguma pergunta que alguém queira fazer, alguma coisa que está coçando aí na cabeça, alguma colocação. Alguém quer falar alguma coisa? Se não tiver pergunta, pelo menos algum comentário. Não? Queria agradecer pelos conhecimentos compartilhados. Obrigado. Bom, diga. Karen, seu nome? Sara. Eu lembro de você lá em casa. Eu queria perguntar o que você vê, a sua opinião mesmo, pessoal, baseado nos conhecimentos que você está vendo aí, projetando para essa geração, né, Z, que pegou aí essa fase tecnológica. Você comentou bem brevemente, mas eu queria saber assim, você sabe, não só de
Eu não vejo com nenhuma surpresa. Eu acho que é a mesma onda que, por exemplo, existiu na época da geração Woodstock, em que os jovens queriam fumar maconha, curtir e dançar rock and roll. A diferença é que não há diálogo, há repressão. Então, a maneira como os pais estão lidando com a tecnologia é proibindo. E proibindo de um jeito que a pessoa, o jovem se sente um peixe fora d'água. E se não houver uma intervenção política, os pais que têm bom senso vão ficar muito solitários. Alguns países já proíbem o uso do celular na escola. Não pode entrar, igual maconha. Não pode entrar. Entendeu? Embora alguns países permitam a maconha, para menor não pode. Não pode entrar com celular. O menino está ali, a mãe tem telefone da escola. Então não entra. E aí, aquele que usa passa a ser exceção. O dia que isso começar a acontecer por política pública, aí tem um benefício. Agora, nós não podemos privar os grandes benefícios da tecnologia e do fato de você conseguir se comunicar com alguém estando longe. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma filha que mora fora do Brasil, é maravilhoso ela mandar uma televisãozinha lá e mostrar, aqui, eu estou aqui lavando a minha roupa e tudo, mas eu queria dar notícia para vocês, como é que está aí? Está tudo bem? E fica lá 50 minutos sem assunto, conversando como se estivesse na copa de uma casa. Isso é maravilhoso, né? Então tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu não vejo como muito diferente do que acontece em outras juventudes. É o poder escalonável da tecnologia digital que é assustador. Isso assim, para o bem e para o mal, né? Quer dizer, nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo e vendo vocês filmando e digitando, quer dizer, não vou chamar de vírus não, porque vírus é uma coisa, é um antígeno. Mas se esse vírus do bem espalha, é maravilhoso, né? Então, quer dizer, você tem um lado bom e tem um lado ruim. E a mesma tecnologia que vicia pode ter conteúdos úteis. E eu acho que a juventude, quando você oferece um conteúdo útil e ela vê vantagem, ela gosta. A minha experiência em tratar adolescentes tem se mostrado assim, né? O menino vem porque a mãe manda. Aí na entrevista ele fala, mãe, eu quero voltar uma vez. E depois o menino faz. Aí a mãe fala assim, o que você falou para o meu filho que ele está querendo vir? E é isso, todos têm sede de perceber que se ele souber aquilo, ele consegue fazer com que aquele cara pare de fazer bullying, ele consegue aproximar do menino ou da menina que ele tem interesse em ser amigo, ele sabe como evitar que a menina mais esperta faça uma intriga e ela fique excluída, quer dizer, ele aprende a jogar. Então, todos os jovens têm interesse em conhecimento. Conhecimento é libertador. Então, eu acredito, eu não desconfio da tecnologia, mas ainda acredito na inteligência do ser humano que quer ser feliz. Nossa, falei bonito pra caralho. Não tinha pensado nisso, mas é verdade. Vou dar uma notícia, 5 minutos, sobre os cursos que a gente oferece aqui na Escola Existencial e na Fundação Souza Brasil, que é a mesma coisa. Existe uma especialização na psicoterapia analítico-fenomenológica existencial, e esse título é dado para quem se formou em medicina ou em psicologia. Para quem não se formou nesses títulos e tem graduação, é uma especialização em relações humanas, só que com base na abordagem que eu apresentei para vocês. As aulas começam dia 6 de agosto, sempre às terças-feiras, de 19 às 20h40. Então, 1h40 toda terça-feira e vai até a semana anterior ao Natal. São 5 semestres, uma carga horária de 400 horas aula e inclui a parte teórico-prática, que é o trabalho de autoconhecimento, né? Quer dizer, não basta eu educar só o conhecimento, eu preciso educar o espírito. Então, são os grupos psicoterapêuticos e inclui 5 módulos, um por semestre, de disciplinas teóricas. E um trabalho de conclusão de curso, uma monografia ou um projeto aplicativo. Então, esses são os cursos
tanto para quem é médico e psicólogo, quanto para quem não é. Há um curso de aperfeiçoamento, a carga horária é menor, só não tem o 5º grau e o 5º módulo, são 4 semestres. A carga horária então cai para 312 horas aula, na mesma turma, só que essa turma não vai para o 5º módulo. Também 6 de agosto, 19 às 20h40. E a estrutura é a mesma, só que com um módulo a menos e um grau a menos. Isso aqui eu estou passando rápido porque pode até distribuir a folha, né? Acho que está com o Tadeu. Né? Aqueles que tiverem interesse é só marcar que a gente entra em contato para dar uma entrevista gratuita e explicar dos cursos. Um curso que também vamos lançar em agosto é Construção do Caráter e Felicidade. A contribuição da teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológica existencial para a paz. São 31 aulas gravadas, já estão gravadas, com todos os profissionais do CEPAF, Flávia, Rubens, Cristiano, Gustavo, eu, Márcia, quer dizer, a equipe gravou, hein? Paulo José, o Rômulo, que também é um colega que fez a formação conosco, ele é advogado? Não, ele é de outra formação, mas gravou uma aula também. E 7 aulas online, ao vivo, de perguntas e respostas. Então, a gente distribui algumas aulas gravadas, a pessoa assiste e depois tem um sábado, de 10 às 11h40, a partir do dia 14 de setembro, em que a pessoa acumula as perguntas, manda as perguntas e a gente faz uma sessão de perguntas e respostas. Essas aulas presenciais, essas aulas de perguntas e respostas não são presenciais, elas são ao vivo, por transmissão, porque a gente está esperando um público maior e por causa do espaço. E nós vamos transformar essas aulas também em aulas que vão ser agregadas ao curso gravado em lançamentos posteriores. Um outro curso, a interpretação dos sonhos à luz da psicoterapia analítico-fenomenológica existencial, voltado para qualquer pessoa curiosa em entender o que significa o seu sonho, né? Ou o sonho de uma pessoa, se ela quiser, inclusive, trabalhar com a interpretação de sonhos. É um curso híbrido que vai ser presencial e online, né? As vagas presenciais são limitadas. Vai começar 14 de setembro, aos sábados, de 8 horas às 9h40 da manhã. Num total de 10 sábados, 20 horas aulas, o curso inteiro. A Arte de Educar também é um curso híbrido. Sábado passado nós fechamos a 23ª oferta dessa turma, desse curso. É para quem tem interesse em saber quais são as fases de evolução da criança e do adolescente. Por exemplo, entender por que uma criança mente e não adianta você corrigir se ela tiver de 3 a 6 anos. Entender por que uma criança de 6 a 12 anos, a sua conduta como pai, como mãe, como educador, deve ser diferente da conduta com uma criança de 4 anos. A carga horária é pequena, 8 horas aula, e a próxima turma será no segundo semestre de 2024. E aqueles que tiverem interesse podem falar o horário que querem, porque aí a gente faz por demanda. Se a gente já tiver alguns, a gente abre no horário que vocês desejarem. E tem um curso que está na plataforma Hotmart, que é gravado, a Arte de Educar a Criança. É uma forma compilada do curso A Arte de Educar, que fala da criança de 0 a 12 anos e que está disponível na plataforma Hotmart, mas se você digitar A Arte de Educar a Criança, Roberto Patrus, você já vai direto na página robertopatrus.com.br ou em inúmeras páginas que replicaram esse curso e vocês conseguem fazer a compra lá diretamente e assistir de forma gravada. Ou de forma auditiva, né? Porque você pode comprar e ficar ouvindo no carro e tudo. Hoje pode virar podcast, né? Maiores informações, preencha seus dados na ficha de avaliação. Aqueles que não quiserem preencher à mão agora, coloquem a sua câmera ali no QR Code, né? E respondam aí a nossa avaliação. E para não ocupá-las por mais tempo, eu fico disponível para tirar as dúvidas e conversar com quem tiver à disposição. Eu queria que você comentasse o G1.
O grau 1 ao grau 5 é um trabalho psicoterapêutico para você se conhecer. A gente chama um trabalho de formação. O conteúdo é como que você lida. No G1 é autoconhecimento, é terapia propriamente dita. É como que você lida com as dificuldades da vida. Então me interessa a sua intimidade. Nas aulas não. Nas aulas eu não vou, se você trouxer intimidade, eu vou ouvir e vou encaminhar ou responder teoricamente. Eu não vou mobilizar a sua afetividade para você aprender. O grau 2, você se aperfeiçoa, continua trabalhando você, mas você passa a ser seu psicoterapeuta. Você vai aprendendo a se analisar. O grau 3, você aprende a ser o psicoterapeuta de outras pessoas, a ser um testemunho de saúde. O grau 4, você compreende o significado dos encontros que você tem na vida, do porquê que você se liga àquelas pessoas, se esses encontros são por saúde ou por doença. E o grau 5 é uma sistematização disso tudo para você ser uma pessoa que seja realmente capaz de pensar e ser dona da sua própria história. Então, dos graus é um trabalho, psicoterapia no grau 1, mas do 2 ao 5 são trabalhos psicoterapêuticos. Formação da sua personalidade, do seu caráter. E no outro é informação sobre a vida e sobre você. Então, é bem diferente. Qualquer pessoa pode fazer curso para receber informação. A psicoterapia não, porque eu preciso mobilizar a sua afetividade para o impacto emocional desequilibrar o que você acha que é verdade para você reconstruir ou a mesma verdade ou uma nova. E algumas pessoas eu não vou fazer esse trabalho porque ela não vai entender. Então, é um trabalho para poucos, não é para todos. Quer dizer, é um trabalho para muitos, mas não é para todos. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, agradeço a participação de vocês, né? Estou aí à disposição para a gente conversar. Não deixem de responder o questionário ou no papel ou no Google Forms ali, né? E o pessoal que está em casa assistindo, a mesma coisa, né? Usem aí o QR Code e agradeço a participação de vocês, para quem está ao vivo e para quem vai assistir depois.